Bom dia, irmãos, a paz de Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto de hoje, um culto muito especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Amém ou não amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Deus. Louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de terminarmos a semana passada e podermos iniciar uma nova semana, Deus, diante do Senhor. Nós sabemos que lutas virão, Deus, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Deus. Ainda que o mundo venha se levantar contra nós, todavia o Senhor está conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É nisso que nós cremos, Deus. Obrigado pela Tua doce e gentil presença. Que os Teus santos anjos estejam neste lugar nessa manhã, meu Deus, trabalhando em nosso favor, meu Pai. Aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor possa trazer, meu Deus, que o Senhor possa, Deus, alcançar aqueles que estão nos seus lares, no seu trabalho ou no seu descanso. Que o Senhor possa, meu Deus, tocá-los nessa manhã também, em o nome santo do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Se assente por um momento. A Lili vai estar trazendo uma mensagem pra gente. Cadê a Lili? Vem cá, Lili. A paz do Senhor. Amém. Deixa eu pegar minha cor. Vamos abrir em Provérbios 31:30. Enganosa é a graça, e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Hoje, celebramos o Dia Internacional das Mulheres, lembrando de algo muito importante. Na Bíblia, Deus sempre usou mulheres para cumprir grandes propósitos. Mulheres simples, mas cheias de fé, coragem e confiança em Deus. Em Gênesis 2:22, diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Que Eva foi a primeira mulher criada por Deus. Desde o início, Deus mostrou que a mulher faz parte do seu plano para a vida e para a família. Em Gênesis 21:2, Sara esperou muitos anos por um filho, mas Deus cumpriu sua promessa, mesmo quando parecia impossível. Nisso, Deus mostrou que a mulher tem valor e propósito desde a criação. Em Esther, ela foi levada por Deus para salvar seu povo em um momento muito difícil. Isso diz que Deus levanta mulheres para fazer a diferença. Em Ruth, ela escolheu permanecer fiel à sua ela escolheu permanecer fiel à sua sogra e confiar no Deus de Israel. Isso
diz que Deus usa... Isso, Deus honra a fidelidade. Em Lucas, Maria aceitou com humildade o plano de Deus para a sua vida. Nisso, Deus usa quem está disposto a obedecer. Em João, Jesus transformou sua vida e ela se tornou, em João, Maria Madalena, Jesus transformou a vida dela e a tornou uma seguidora fiel. Em Jesus sempre existe um novo começo. A Bíblia mostra que Deus sempre usou mulheres fortes, cheias de fé e coragem. E hoje não é diferente. Deus continua levantando mulheres para abençoar famílias, igrejas e gerações. É essa palavra. Eu não fui abrindo a Bíblia porque não estou acostumada ainda com essa. Mas vamos orar. Peço que vocês fechem os olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento e por cada mulher que está aqui hoje. Obrigada pela vida, pela força e pela fé que o Senhor colocou em cada uma delas. Abençoa e renova nossas forças na Tua presença. Que tudo o que acontecer aqui seja para a Tua honra e glória. E para a Sua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Está tremendo. Faz parte. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor. Feche seus olhos. Cadê Sheila? Cadê Sheila? Só os irmãos que a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se solte na presença de Deus nessa manhã. Nós vamos declarar que grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Tu és nossa alegria, Senhor. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele diga, queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Diga, pois só tu és Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
nós adorado, Senhor, nessa manhã. Nós abrimos os nossos lábios, Deus, e declaramos que Tu és grande, poderoso. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Nós abrimos os nossos lábios para render louvores ao Senhor, Deus, pois nós reconhecemos a Tua majestade, a Tua glória neste lugar, Senhor. Seja entronizado em nossas vidas nessa hora, Senhor. Nós abrimos os nossos lábios para declarar que grande é o Senhor. Cante mais uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, o santo monte. alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o Teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante mais uma vez. Queremos o Teu nome engrandecer, Senhor. Só a igreja declare. Queremos o Teu nome engrandecer. Confiamos em Teu infinito amor, Senhor. Pois só Tu és. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Declare, pois só Tu és. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar que nós nos renderemos ao Senhor. Tu quer estar, diga, junto aos Teus pés, junto aos Teus pés, pois nosso prazer está na Tua presença, Senhor. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar, Senhor, que me render e Te adorar. Que há em mim, eu quero Te ofertar, Senhor. Quero Te ofertar, mas eu sei que ainda é pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. comparado ao que eu Diga, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Declare nesta manhã, eu Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, Te louvarei. Não importam as circunstâncias,
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Cante mais uma vez. Perto eu quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés, Senhor. É o lugar que nós queremos estar, Senhor. Junto aos teus pés. Pois nosso prazer é estar na tua presença, Senhor. Pois prazer maior não há que me render e adorar ao Senhor. E me render e te adorar. Tudo que há em mim. Diga isso pra Ele, eu quero te ofertar nessa manhã, Senhor. Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, nós sabemos, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Diga, não sou apenas servo. Não sou apenas servo. Meu amigo me tornei. Cante ao Senhor, te louvarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, cante ao Senhor. te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. 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 Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Gostaria de convidar a obreira Maria Lúcia para estar orando. Pode se sentar, agradecendo ao Senhor pelos louvores dessa manhã. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom e agradável estar na casa do Senhor, né? Para bem dizer que santo, santo é o Senhor. Hoje é um culto, né, mais especial. Hoje é dia das mulheres, né? Nosso dia. Que Deus venha abençoar cada mulher presente, aquelas que não estão aqui, aquelas que estão no seu lar, que tem mulher que é mãe, é pai ao mesmo tempo, né, meus irmãos? Que cuida da sua família, cuida dos seus filhos, da sua parentela, sempre está orando e agradecendo a Deus. Nós só temos a agradecer de nós ser mulheres, mulheres guerreiras, mulheres de Deus, firmes na promessa do Senhor. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Deus é maravilhoso, Deus capacita crianças, moças, né, para estar aqui na frente, agradecendo a Ele, né. A gente, cada um de nós fala da nossa maneira, né, meu irmão? A gente não sabe conversar com Deus, né, como merecemos conversar com Ele, mas Ele olha nosso louvor,
nossa adoração, nossas orações. Ele sempre está nos ajudando. Ai, como Deus é lindo, maravilhoso, Senhor. Eu só tenho que te agradecer por tudo, pela minha vida, pela vida das irmãs aqui da igreja, em Cristo Jesus. Que tu és lindo, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. E nesse dia mais especial, eu creio que o céu está em festa, porque tem mulheres guerreiras orando, louvando e adorando o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu só tenho que te agradecer, meu Deus, por tudo. Abençoe cada mulher, meu Pai, desse país, meu Pai, aquelas que são mães, Senhor, que cuida dos seus filhos, que o Senhor capacitou para estar aqui nessa terra, que o Senhor tem promessa para cada um de nós. Eu creio, Senhor, que tu és lindo, maravilhoso, tu és grandioso. Obrigado, meu Deus. Eu te entrego, Senhor, o louvor dessa manhã nas tuas mãos, Senhor, que chega a tua narina com cheiro suave. Eu creio que falou com cada um de nós. E a palavra que vai ser ministrada aqui nessa manhã, meu Pai, que fala com a gente, meu Pai, e aqueles que estão ouvindo, que a gente saia daqui praticando, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, que esse dia seja uma benção na tua presença. Entregue também a vida do pastor, que o Senhor venha abençoar a vida dele, a família dele, a parentela dele, meu Pai. Cada um está aqui também, Senhor, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. E os irmãos da linda salva de palmas para Jesus, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Obrigado, Jesus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar a pastora Andressa, que vai estar trazendo a mensagem desta manhã. Gostaria que você estendesse suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da serva do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça mais uma vez, Senhor. Louvamos e bendizemos a Ti, ó Deus. Te agradecemos por tudo, concordando com as orações feitas neste lugar. Nessa hora, como igreja do Senhor, Deus, a Tua palavra nos diz que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, Deus. Portanto, nessa hora, nós abençoamos a vida da Tua serva, Senhor. Que o Senhor possa usá-la em graça, meu Deus, em unção e poder, meu Deus, dessa manhã, Deus. Derrama da Tua graça, meu Deus, da Tua unção sobre a Tua serva, Pai. Que a palavra que será ministrada aos nossos corações, Deus, venha do trono da graça do Senhor, meu Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Graça e paz, amada igreja. Bom dia. Glória, dia maravilhoso, né? Às vezes as pessoas costumam dizer, Dia das Mulheres é todo dia. É todo dia realmente, mas hoje é o dia especial. Foi um dia separado e reservado para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Então nós temos que aproveitar mesmo esse dia, temos que parabenizar umas às outras, porque não é fácil, né? Nós mulheres sabemos que não é fácil. E depois, quando chega os parentes, irmã, misericórdia. Te falar aí que não fica fácil mesmo. Mas amém. Queria parabenizar também a nós mulheres pelo nosso dia. Jovem Hilary, parabéns, bênção do Senhor, que o Senhor continua te usar dessa forma, porque é assim que nós começamos. Eu vi ela aqui, quando a irmã Cris falou assim, vou passar para a Jovem Hilary, eu falei assim, meu Deus, e agora? Vai passar para a Jovem? Porque eu me coloquei no lugar dela, eu falei assim, gente, quando faziam isso comigo, eu ficava apavorada. Aí quando eu olhei ela ali, falei com ela, ela tão calma, tão tranquila, eu falei com a irmã Cris, nossa, ela é bem tranquila, né? E foi bênção, que Deus continue te abençoando e que você continue exercendo o seu chamado, amém? Assim como na vida de cada um de nós aqui. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25. Amém? Assim que todos acharem, só falar amém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Amém? Quem não achou, só acompanhar ali. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel faleceu
e houve uma consternação geral entre todo o povo de Israel, que se juntou para lamentar e prantear sua morte. Eles os sepultaram na cidade onde tinha vivido, em Ramá. Depois disso, Davi partiu e foi para o deserto de Parã. Havia um homem em Maom, que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Calebe, era grosseiro e mau. Somente até aqui. Essa passagem, ela vai falar sobre 3 personagens: Davi, Nabal e Abigail. O personagem principal que eu quero trazer hoje para nós nesta manhã é a Abigail, que a própria palavra vai dizer que era uma mulher inteligente e muito agradável aos olhos. Para nós entender o ponto que eu quero trazer, nós temos que entender também a história de Davi e Nabal. Davi, todos conhecem a história de Davi, um jovem ao qual foi escolhido, segundo o coração de Deus, para reinar em Israel, porque o Senhor já havia rejeitado Saul. Então, Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé e unge Davi como rei. Mas, embora Davi sendo ungido como rei, ele ainda não toma posse do reinado de imediato. E, num certo feito, Davi, obedecendo a seu pai, ele vai até o campo de concentração levar alimento para os seus irmãos. E, chegando ali, Davi, ele vê que está um alvoroço e procura saber o que estava acontecendo ali naquele lugar. E falam para ele: é o gigante filisteu que está ali afrontando o povo de Israel. E ali ele se coloca e vai até o rei e fala que vai até aquele gigante, que vai derrotar. Todo mundo conhece essa história, né? E ele vai lá, derrota o gigante, mata o gigante, mas com isso ele atiça a ira e a inveja no coração de Saul. E ali ele começa a perseguir Davi, para tentar matar Davi por causa da inveja que ele sente, porque Davi começa a ser aclamado, a ser elogiado pelo povo, e isso ira ele de uma tal forma ao ponto dele querer tirar a vida de Davi. E Davi ele começa aí a fugir de Saul e começa a se refugiar em cavernas no deserto para salvar a sua vida. E ele reúne os homens e foge. Só que no momento desse que ele está num deserto, ali ele encontra tosquiadores cuidando de ovelhas. E esse povo era o povo de Nabal, que estava ali cuidando das ovelhas. E o tempo todo que Davi estava ali com os seus homens, Davi ele guarda aquele povo, ele não deixa que ninguém roube aquelas ovelhas, não deixa que ninguém faça mal àqueles pastores de ovelhas que estão ali cuidando daquele rebanho do seu Senhor. Então, Davi, juntamente com os seus homens, ele protege aquele povo, ele guarda como um muro, para que ninguém venha tocar nele. Aí, mais à frente da história, aí a gente entra aqui. Quando Samuel, ele falece, e Davi fica sabendo e vai no enterro de Samuel. E aqui a palavra consternação quer dizer profunda tristeza e dor. Então, ou seja, todos ali estavam com uma profunda tristeza e uma dor no coração pela perda do profeta Samuel, porque havia falecido. E Davi também estava, porque foi o homem que ungiu ele a rei. E ali aquele homem morre, e Davi, mesmo fugindo de Saul, vai lá, e mesmo quando acabou ali tudo, Davi retorna para o deserto de Parã. E quando Davi retorna, ali ele descobre que Nabal está tosqueando as ovelhas. É um momento festivo, uma hora festiva. Aí Davi lembra que outrora Davi ele guardou o povo ali, guardou as ovelhas, e ele precisa alimentar não somente a ele, mas os seus soldados que estavam com ele, porque eles estavam fugitivos. Eles eram fugitivos, então não tinha de onde tirar o alimento, eles não tinham alimento, então eles dependiam do que eles conseguiam ali no local onde eles estavam. E ele lembra e manda
os homens dele e até Nabal. No versículo 4. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosquiava suas ovelhas. E por isso chamou 10 jovens e os enviou, dizendo: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, e o cumprimentai em meu nome, e assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família e com tudo o que possui. Fiquei sabendo que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nada lhe fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhe faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga os teus servos, e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam, de igual modo, os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Ou seja, Davi, ele envia ali aqueles 10 jovens para poder pedir ajuda a Nabal, porque outrora ele protegeu aquelas ovelhas, ele protegeu aquele povo, então ele pede ali ajuda, e ele é humilde. Ele envia os teus anjos com os seus jovens com uma mensagem de saudação ali, abençoando a vida dele, abençoando a família, abençoando tudo ali, os bens dele, e ele ainda é tão humilde que ele fala que ofereças o que puderes. Ou seja, ele como rei, mesmo não estando no trono, mas era ungido como rei, e todos sabiam que Davi era o escolhido por Deus, ele poderia exercer a sua autoridade e falar assim: olha só, manda isso, assim, para mim e para os meus homens. Mas não, ele foi humilde. Ele falou: ó, o que puderes, o que tiver aí, ó, uma sobrinha aí, coisa, manda, abençoa os meus jovens que estão aí e manda para mim. Mas só que, como a gente viu lá no início, que Nabal era um homem grosseiro e mau. No 9, os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água, a carne do animal que abati para os meus tosquiadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Ou seja, ele só não abençoou, mas como também desfez e fez pouco caso de Davi. Quem é Davi? Quem ele pensa que é para mandar vocês aqui me pedir alguma coisa? Ou seja, Davi outrora defendeu eles, protegeu o rebanho, guardou ali, porque naquela época tinha muitos salteadores que roubavam o rebanho, matavam os pastores, mas Davi ali protegeu. Então, Davi pensou: poxa, eu servi a eles, né? Agora eu estou precisando, ele vai me servir. Mas só que Nabal era um homem rude, grosseiro, ignorante. Não sabia reconhecer o que era feito. E foi dessa forma que ele fez. Ele não reconheceu, não quis nem ouvir o que os jovens estavam falando. E ainda desdenhou, porque ele sabia quem era Davi, porque ele fala: quem é o filho de Jessé? Então, se ele sabia quem era o pai, ele sabia quem era o filho. Então, ou seja, ele não abençoou e ainda desdenhou e humilhou ainda Davi. E Davi, ele tinha acabado de passar por uma profunda tristeza e dor. E nós sabemos que quando a gente está nesse momento, a gente fica vulnerável e às vezes a gente não pensa no que vai fazer. Às vezes é no momento, eu costumo dizer que Satanás, ele espera o momento de fragilidade do ser humano para ele ir ali, ó, armar. Porque ele sabe que você está vulnerável. Aí ele aproveita esse momento de vulnerabilidade do ser humano para armar a cilada para que nós venhamos cair. E não foi diferente com Davi. Davi, ele estava vulnerável porque ele tinha passado por uma perda
Então, no momento ali, nós vamos ver o que aconteceu. Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas essas palavras. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare suas espadas e coloque no cinto rapidamente. Rapidamente, cada homem cingiu sua espada. Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, e enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Então, ou seja, os jovens voltaram com aquela resposta rude, ao qual Nabal deu a eles, e aquilo ali irou o coração de Davi. Irou ao ponto dele armar 400 homens para poder ir ali exterminar Nabal e todos os homens do sexo masculino, tanto homem, criança. Olha, tamanha a ira por causa de uma resposta que foi dada. Davi, ele ira ao coração e fala: cinja suas espadas, vão embora, e vamos lá e vamos matar todo mundo. Ou seja, o cenário estava armado. A confusão estava pronta. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisado por um dos seus servos que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar a nosso Senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles, apacentando o nosso rebanho. Agora, portanto, considere o que podeis fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Ou seja, eles tentaram convencer a Nabal a voltar atrás na palavra dele e enviar o suprimento para Davi e seus homens. Mas só que ninguém conseguia falar com ele, tamanha arrogância que ele tinha. O homem era tão arrogante que ele não ouvia os seus que estavam ali em volta. Ele não queria ouvir, porque quando os jovens chegam com a mensagem de Davi, Davi fala: pode perguntar aos seus moços que eles vão falar. E eles tentam explicar a Nabal que realmente Davi ajudou e coisa, mas a arrogância dele, a altivez dele era tanta que ele não queria ouvir. Ele não ouviu. Então, um dos moços vai até Abigail. Como lá no início a gente viu, né, que Abigail, ela é inteligente, uma mulher inteligente, que é assim que Deus a descreve. Uma mulher inteligente. E esse moço vai até ela e expõe para ela: Nabal fez assim, 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 Davi mandou seus moços, e agora a destruição já está decretada. Vê aí o que pode fazer para poder amenizar, né, a situação, porque já foi feito, agora vê o que pode fazer para poder amenizar. Mas só que a Abigail é uma mulher sábia. Naquele mesmo momento, repita comigo, naquele mesmo momento. Ou seja, não foi uma hora depois, não foi um dia depois, não foi um mês depois, uma semana depois, foi no mesmo momento. Na mesma hora, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E ordenou a seus servos: ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao seu marido Nabal. Quando Abigail
ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento. Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Ou seja, ela tomou um posicionamento. E aqui é a palavra-chave dessa mensagem. Posicionamento. Ela se posicionou mediante a situação, ao cenário ali, ao qual foi apresentado a ela, ao qual ela estava enfrentando. Ela tomou um posicionamento, uma atitude no mesmo momento que ela recebeu a notícia. Ela não reclamou, ela não murmurou, ela não espraguejou, ela não desejou a morte daquele homem, embora ela tinha todo o direito para fazer isso, porque ele era um homem mau, um homem rude, e ele mesmo tinha caçado aquilo para a sua própria vida. Ela poderia, sim, aproveitar aquela situação para se livrar daquele homem de uma vez por todas. Mas não, ela foi inteligente, ela foi uma mulher sábia, ela se posicionou naquele momento e, na mesma da hora, mandou preparar todo um banquete e levar a Davi, mesmo sabendo que ele estava indo para matar o seu povo. Ela, mesmo assim, ela foi de encontro, sem falar nada com Nabal. Ela tomou a frente, tomou um posicionamento, tomou uma decisão e foi. E foi levar ali o que foi pedido pelo rei até ele. Davi havia declarado: foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse? Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal? Faça a Deus o que há para prover para castigar Davi, se eu deixar vivo até amanhecer uma só pessoa do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Ou seja, Davi já estava vindo falando, não adianta, eu vou matar. Deus pode prover lá que eu vou matar, eu vou chegar, vou exterminar Nabal e todos os homens. Porque a ira no coração de Davi era muito grande, pela palavra ao qual ele tinha falado. Mas só que se a gente voltar um pouquinho da história, nós vamos ver que Davi, ele também estava passando por uma outra afronta. E pior do que essa, que era a perseguição de Saul contra a vida dele, que estava tentando contra a vida dele, estava tentando matar ele. E mesmo assim, Davi ele usou de misericórdia e poupou a vida de Saul. Porque tem uma passagem que vai dizer que quando Davi estava escondido dentro de uma caverna, Saul, ele, quando estava passando ali, Saul entra dentro dessa caverna e não vê Davi lá dentro. E Davi, ele corta um pedaço da vestimenta de Saul. E quando Saul está saindo, Davi o chama e mostra e fala para ele que Deus tinha entregue ele nas mãos dele, mas mesmo assim ele não iria matar. E os seus homens estavam clamando para que Davi matasse Saul naquele momento, aproveitasse ali aquela situação e tirasse a vida de Saul. Mas mesmo assim Davi poupou. Aí agora nesse cenário aqui, por causa do alimento que Nabal ele tinha o direito de mandar ou não, ele se negou. Davi queria exterminar toda uma família. Toda uma família. Mas só que graças a Deus havia uma mulher inteligente e sábia ali para apaziguar aquela situação. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento, apressadamente, e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. Olha a humildade dessa mulher. Ao contrário do esposo, ela era humilde. Ela se prostrou. Assim que ela viu Davi, ela desceu do seu jumento, correu, se lançou ali aos pés de Davi, reconhecendo que ele era o rei. Ela se humilhou ali, se prostrou. Sendo que ela não tinha culpa alguma, não foi ela que negou, não foi ela que causou aquilo tudo, mas ela entendeu que ela precisava tomar uma atitude, porque era a sua família, eram os seus. Então, ali ela se posicionou, mesmo não tendo culpa de nada. Ela foi até o rei. Ela se prostrou e se humilhou diante dele e falou. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E, prostrada a seus pés, lhe suplicou: Ah, Senhor meu,
caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não dê, ó meu Senhor, atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Agora, pois, meu Senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal, sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva. E haverá de firmar a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Yahvé. E ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. Ou seja, ela não estava somente salvando a sua família, ela estava também salvando o reinado de Davi. Porque imagina, ele poupou a vida do rei Saul, que estava tentando matar ele, mas mataria toda uma família inocente, por causa da atitude de um homem rude. Todos iam pagar juntamente. Então, ou seja, ela impediu que ele sujasse as suas mãos. Porque como ficariam os homens dele em meio a essa situação? Então, quer dizer que Saul, que tenta matar a gente, pode ficar vivo. E o homem que negou o alimento, a gente tem que matar ele e toda a sua família? Todos os homens, as crianças, todos? Como ficaria Davi perante essa situação? Então, ou seja, o posicionamento dessa mulher não estava salvando somente a sua vida e a sua família. Aliás, a sua vida não, né? Porque ele só ia matar os homens. Ela ia permanecer viva. Então, se ela fosse ou não fosse ali, para ela ia ser indiferente, que ela ia continuar viva, que ele prometeu matar só os homens. Mas só que o posicionamento dessa mulher também salvou o reinado de Davi. Salvou dele sujar as suas mãos com sangues inocentes. E se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de Yahvé, teu Deus. Ao passo que a vida dos teus inimigos, ele mesmo a lançará fora, como a pedra que parte de uma atiradeira. E quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com o remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Ou seja, tem uma passagem que até anotei aqui, Provérbios 15, 1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, a palavra dura de Nabal suscitou a ira em Davi, mas a palavra branda e a atitude de Abigail acalmou o coração de Davi. E ali ele pôde entender e compreender que foi Deus que colocou aquela mulher ali no caminho dele para impedi-lo de fazer tal coisa. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria
e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas por Yahvé, o nome do Senhor Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sobre a ordem de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente e lhe garantiu: volte, pois em paz para a tua casa. Eis que ouvi a tua súplica e atenderei ao teu pedido. Posicionamento. Aqui Davi, ele vai falar que se ela não tivesse ido à presença dele rapidamente, o mal teria acontecido. O pior teria acontecido. Então, o posicionamento de cada um de nós vai determinar o tempo da nossa vitória. Às vezes passamos por tantas coisas, que esquecemos que nós temos um Deus maravilhoso, tão grande, que Ele está sempre ali, ó, disposto a nos ouvir, a nos estender a mão, a nos ajudar, a colocar pessoas no nosso caminho para ajudarmos na nossa dificuldade. Mas só que às vezes nós olhamos para a situação em qual nós nos encontramos e em vez de clamarmos ao Senhor e nos posicionarmos ali firme, nós reclamamos, nós murmuramos, nós falamos com A, com B, com C, com todo mundo, menos com aquele que pode verdadeiramente interceder por mim e por você. Então, que nós viemos aprender com Abigail, que devemos nos posicionar rapidamente, e mesmo que venha afrontas contra a sua vida, mas que nós venhamos olhar com os olhos espirituais, e não deixar que a ira da palavra ou da situação que você se encontra venha tomar conta do seu coração ao ponto de te cegar, de você não lembrar que você é filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. E é Deus que luta nossas guerras. É Deus que guerreia nossas batalhas. É Deus que luta por nós. Aquilo que é para nós fazermos, nós temos que fazer. Mas aquilo que é para o Senhor fazer, somente Ele pode fazer. Nós não podemos tomar a frente. Aqui, Abigail, ela poderia resolver essa situação. E foi o que ela fez. Ela se posicionou e preparou tudo. E foi lá e interviu para que o mal não acontecesse, não somente na vida dela, mas como também na vida de Davi. Ou seja, ela não estava ali para pedir pelo seu marido, não, porque ela sabia que ele tinha errado. Mas ela estava ali como mulher de Deus para intervir que o pior acontecesse por causa de uma atitude errada de uma pessoa. Então ela foi inteligente e sábia. E é assim que nós temos que ser na presença do Senhor. Nós temos que buscar todos os dias. Mesmo que seja difícil, que às vezes tem uns que se levantam que dá vontade da gente... Mas aí a gente tem que respirar, falar igual o pastor, né? Respirar, contar. Porque às vezes a sua atitude vai causar destruição à sua volta. Porque como o pastor ele sempre frisa aqui, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Às vezes você pode estar na sua razão, no seu direito de explodir, de falar, mas só que a sua atitude pode causar uma destruição imensa. Aqui Nabal ele estava no direito dele, as ovelhas eram dele, o rebanho era dele. Mas só que a atitude que ele teve de dureza, de arrogância, naquele momento,
ia causar uma destruição de todos os homens que ali se encontravam. E aí a sua esposa, com toda a sabedoria do Senhor, com uma palavra branda, ela conseguiu apaziguar aquela situação. Então, que nós venhamos aprender com Abigail, com a palavra do Senhor, a pedir a Deus sabedoria para nossas vidas, discernimento e buscar ao Senhor, independente do cenário e das situações que estamos vivendo. Vamos entregar na mão de Deus e pedir a Ele sabedoria para lidarmos com tudo isso. Porque verdadeiramente é muita coisa que acontece em 24 horas de um dia. É muita coisa. Então, se a gente não tiver ali ligado, a gente acaba tomando atitudes, falando coisas, agindo de jeito que vai trazer escândalo. Então, que nós venhamos ser sábias. Não só nós mulheres, mas a todos. A todos. Porque aqui nós vimos que a palavra daquele homem causou isso. Mas a palavra da mulher, mas às vezes é o inverso. Às vezes nós mulheres, quando estamos naqueles períodos, só Jesus. Uma palavra parece que é uma... pronto, aí a gente quer se explodir, que ninguém segura. Mas que nós venhamos ficar com essa palavra no nosso coração. Eu até anotei aqui. A história de Abigail ensina que a sabedoria, a humildade e a ação estratégica podem evitar desastres e transformar crises em paz. Ela demonstrou coragem ao intervir com inteligência, agindo com rapidez para pacificar a ira de seu marido Nabal, salvando sua família. Que nós venhamos ser essa pacificadora dentro do nosso lar, na nossa vizinhança, por onde nós andar. Que nós venhamos ser pacificadores. Amém? Cris, vem cá, meu bem. Hoje é só mulheres, Marcelo. Graça e paz, igreja, amém? Então, era para eu fazer a abertura do culto, né? Como a pastora Andressa havia me designado a isso hoje. Mas, assim, estou com uma enxaqueca terrível. Passei a Hillary, que foi muito bem. Parabéns. Ficou meio nervosa, mas eu sei que logo ela vai estar aqui falando de Deus, né? Como a Ana Mel também, que já tem anos que vem aqui na frente falar, né, Aninha? Então, eu não, mesmo com a cabeça doendo, eu não poderia, como esposa de pastor, do pastor da igreja, deixar de falar algumas palavras. Eu até anotei aqui, porque minha cabeça não está muito boa hoje. Bom, eu quero agradecer pela vida de todos da igreja, de todas as mulheres em especial hoje, que a palavra de Deus nos ensina na Bíblia, como Hillary falou aqui em Provérbios 31, 25, que a mulher virtuosa se veste de força e dignidade. Isto mostra que o valor da mulher está na sua fé, no seu caráter, no seu amor, como que serve a Deus e a sua família. A própria Bíblia nos apresenta grandes exemplos como Esther, Débora, Ruth, Maria Madalena, Abigail, que foi uma mulher super inteligente e passiva, né? E salvou a sua família de ser mortos, né? E assim também são vocês, mulheres de fé, que edificam sua casa, abençoam a igreja e fazem a diferença todos os dias. Então, como esposa de pastor,
deixo minha gratidão e carinho a cada uma de vocês. Que Deus continue fortalecendo, abençoando e usando a vida de todas vocês. Parabéns a todas as mulheres, não só no dia de hoje, mas por todos os dias. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês. Amém? Ana Mel. Graça e paz, igreja. Amém. Hoje vou ler um pequeno texto para as mulheres. Como foi lembrado na abertura, a Bíblia fala de muitas mulheres que marcaram a história com fé e coragem e confiança em Deus. Cada uma delas mostrou que quando alguém coloca o coração na mão do Senhor, Deus pode fazer coisas lindas através da vida dessa pessoa. Essas histórias me inspiraram muito porque mostram que Deus sempre teve um cuidado especial com as mulheres que confiaram nele de verdade. A palavra em Salmos 119:9 diz que, de maneira alguma, poderá o jovem guardar puro o seu caminho. Observando conforme a tua palavra, mesmo com apenas 12 anos, eu entendo que seguir a palavra de Deus é o caminho certo para a minha vida. Eu estou numa fase que não sou mais tão criança, mas ainda estou crescendo para me tornar uma mulher. E por isso, quero aprender cada dia mais sobre Jesus e sobre aquilo que ele ensina na Bíblia. Hoje, nesse Dia das Mulheres, eu também quero parabenizar todas as mulheres que estão aqui na igreja. Vocês são exemplo de fé, cuidado, amor e dedicação. Muitas vezes são vocês que oram e que aconselharam, que ajudam, que mantêm a fé firme dentro da família e dentro da igreja. E eu também quero falar de um exemplo muito especial para mim, a fé da minha mãe Simone. Eu aprendo muito vendo a forma como ela ama a Deus, como ela ora e como ela confia no Senhor. Isso me inspira a continuar firme na minha caminhada com Jesus. Que Deus abençoe todas as mulheres aqui presentes e que cada uma continue sendo usada por Deus para fazer a diferença. Aí, viu? Eu gostaria de convidar a irmã Aninha para fazer uma oração pelas mulheres. Gostaria que todos se colocassem de pé nesse momento. Todos e todas, e todes. Todos. Só saiu. Calma, gente. Ux. Nós vamos estar orando aqui pelas mulheres. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós temos visto uma escalada muito grande sobre a violência contra a mulher, sobre índices alarmantes todos os dias, dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, que não deveria acontecer. Então, que nós possamos orar para que Deus ele venha tomar a vida de cada mulher da nossa nação e do mundo nas mãos dele. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero falar que é um motivo de alegria estar na presença do Senhor nessa manhã especial, né? Dia da Mulher. Sempre tem um dia, mas hoje é especial. Meu Deus, será? Misericórdia, Jesus. Marquei um versículo. Amém. Primeira Pedro, será que eu marquei? Eu deixo nessa manhã que Deus possa estar entrando em providência. Eu marquei um versículo aqui, mas saiu da... Mas que o Senhor possa estar entrando com providência nas nossas vidas, né? Na nossa família. E que nesse dia o Senhor possa estar tomando a nossa vida nas mãos do Senhor, né? Deus sabe de todas as coisas, né?
Eu louvo a Deus porque estou na casa do Senhor, né? E através de mim eu creio que dentro do meu lar Deus está trabalhando na vida dos meus filhos, em nome de Jesus. E nessa manhã eu peço por cada mulher que aqui está, né? Mulher pastora, missionária, obreira, né? Mulher irmã, serva do Senhor, mulher enfermeira, né? Irmã Simone, que se encontra trabalhando, que Deus possa estar tocando na vida dela. E nas outras mulheres, que Deus possa estar entrando com providência de salvação, de cura. Que seja a mulher espelhar dentro do lar, em nome de Jesus. Porque Deus quer isso, quer que nós brilhemos nos nossos lares e a nós mesmos, né? Que nós venhamos edificar a nossa casa, para nosso esposo, né? Cada dia. Então, que o Senhor possa estar tocando nessa manhã naquilo que eu não posso, mas Deus pode. Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. É por isso que às vezes o inimigo se levanta contra nossas vidas, mas nós como esposa somos brilhos dentro dos nossos lares. Porque Deus, Ele é Deus. E nessa manhã eu entrego cada irmão nas mãos do Senhor, cada mulher, né? Que Deus venha tocar na vida da irmã Simone, né? Guardando ela, livrando, que ela venha ser o brilho ali naquele trabalho. Brilho do Espírito Santo naquele trabalho, que ela venha espelhar cada dia no trabalho dela. Também eu louvo a Deus, a vida da Silvana não está, não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Que Deus venha tocar na vida da Silvana também, dentro do lar dela, cada dia. Que ela seja aquela pessoa que ela é, em nome de Jesus. E nessa manhã que Deus venha tocar em cada vida que aqui está, na minha vida, Jesus. O Senhor sabe, o Senhor só conhece meu andar, o meu levantar. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. E diante do Senhor eu coloco cada mulher da tua igreja, nova família nas tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor venha de encontro a cada uma delas, dando cura, dando aquilo que necessita, Pai. Abençoando a vida espiritual, material, conjugal, pertence a Ti, Senhor, nessa manhã. Porque o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Ai de nós se não for o Senhor. E eu creio que o Senhor é grande neste lugar, Senhor. Me abençoa, me guarda, me livra cada dia. Que eu venha ser o brilho dentro do meu lar, Senhor. Cada um que quer estar aqui, cada mulher que aqui está, que venha ser o brilho do Espírito Santo em cada lar, Senhor. Porque às vezes o inimigo se levanta, mas eu quero falar que ele cai em nome de Jesus. A vez levanta contra a vida dos nossos filhos, do nosso esposo, a parentela, dos vizinhos, mas é porque nós temos o Espírito Santo de Deus brilhando cada dia, Jesus. E cada dia o Senhor vem tomar nós, mulheres, nas mãos do Senhor, cuidando na vida espiritual, material, conjugal, dando cura que nós precisamos muito, cura espiritual, porque nós venhamos brilhar cada dia nos nossos lares, em nome de Jesus, principalmente na vida dos esposos, né? Que Deus venha dar o brilho do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Eu tomando as nossas famílias nas tuas mãos. Eu entrego cada um nas tuas mãos, cada mulher, Pai. Não só as mulheres da igreja, família, mas as outras mulheres. Vem entrar com providência de salvação, de cura. Mulher jovem, né? Entra com providência, em nome de Jesus. Mulher criança, né? As crianças também. Mulher, toma nas tuas mãos. Porque Tu és Deus que guarda, livra de todo mal, Senhor. E nessa manhã, Pai, eu apresento cada mulher da família igreja nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Amém? Que Deus Ele te dê uma semana abençoada, cheia de vitórias. Que você possa ir para a sua casa. Aproveitar esse dia, né? Tem mais uma coisa para falar? Não? Hã? Vou entregar. Na saída a gente entrega lá. Que Deus Ele te abençoe. Amém? Que o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. A igreja diz: amém. Dê um abraço ao seu irmão, na sua irmã. Feliz Dia das Mulheres a todos. E até quinta-feira às 19h30, querendo Deus.